A mensagem de domingo passado foi sobre o tema Lei da Semeadura. O texto básico foi Números 27, de 12 a 14. O pano de fundo fala sobre aquele momento que Moisés é levado até no monte, ele visualiza a terra prometida, mas Deus diz, você não poderá entrar, assim como teu irmão não entrou por causa do teu pecado. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20 a 24, nos diz assim, os pecados de alguns... deixa eu ler, eu estou lendo o 24, deixa eu ler o 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. 22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. 23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Repetindo o versículo, o que ele está dizendo para nós é que o pecado de algumas pessoas, a gente já logo está percebendo, é visível, né, que aquela pessoa está em pecado. Mas existem pecados de outras pessoas que não são visíveis. Então a Bíblia diz ali, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, não são visíveis, enquanto que os pecados de outros se manifestarão posteriormente. E logo em seguida, na mensagem, nós trabalhamos com aquele texto de Ananias e Safira, que pecaram, né, mentiram, e imediatamente, quando eles confessaram esse pecado, o pecado foi revelado e a colheita da semente, né, do que eles plantaram, eles colheram imediatamente. Já outras pessoas, como Moisés, só no final da vida que a consequência do pecado foi manifestada. Essa palavra é para trazer temor realmente para nós. Que às vezes nós ficamos muito descuidados com os nossos pecados, achando que ninguém está vendo, achando que não foi elucidado, mas a justiça de Deus foi manifestada. Já na eternidade, nós podemos ainda não ter experimentado a colheita daquela semeadura. Mas Deus vai nos punir, Jesus já nos perdoou, né? Já não temos que... Não, Jesus já nos perdoou, nós estamos lavados no sangue do Cordeiro, nós vamos eternamente vamos viver na eternidade, e esse pecado não tem mais domínio sobre a nossa eternidade, mas a lei da semeadura nos diz que a sequela daquele pecado, as consequências daquele pecado vão continuar acontecendo, né? Então não adianta nós queremos fugir disso. É importante a gente estar sempre prestando atenção nessa questão sobre essa colheita, né? E fica aqui uma pergunta, que pecados talvez ainda não vieram à tona, não foram revelados? Fica uma palavra de desafio para nós, que confessemos, que nos arrependamos e que corrijamos a nossa jornada de vida antes que o fruto desse pecado seja trazido à tona e as consequências da colheita sejam terríveis, catastróficas na nossa vida. Amém? Eu creio que alguns pecados Deus já são revelados imediatamente, outros não são, mas não porque Deus passou a mão por cima, Deus ignorou. Não, eu creio que às vezes é até graça e misericórdia de Deus que não tenha sido revelado ainda, para que ainda em tempo a gente corrija a nossa caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, não agasalhe pecados agasalhados, não confessados, não arrependidos, não se convertidos, né? Eles são como ovos de serpente guardados dentro do nosso coração, dentro do nosso peito. Mais cedo, mais tarde, esses ovos vão chocar e essas serpentes vão nascer e elas vão nos picar de forma trágica. Então, tomemos cuidado, busquemos ao Senhor enquanto é tempo, confessando nossos pecados, nos arrependendo, nos convertendo. Ainda é tempo, né? Talvez a colheita
as consequências da colheita não sejam tão trágicas se a gente fizer agora isso. Mas se deixar para depois, talvez as consequências serão ainda piores. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos convença dos nossos pecados. Não permita, Senhor, que eles fiquem escondidos dentro do nosso coração. Senhor, te pedimos em nome de Jesus que Tu continues trabalhando no nosso coração para vivermos uma vida santa de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, Senhor.